Olá! Nessa aula eu vou falar com você sobre a lista de ingredientes que você encontra naqueles produtos que são embalados, aqueles produtos geralmente que tem algum tipo de industrialização no sentido de ter uma embalagem nele. Essa lista de ingredientes normalmente ela vem escrita em letras pequenas, então é só você procurar e ter um pouquinho de paciência para às vezes tentar identificar os itens que estão ali descritos, porque é muito importante, e você vai entender melhor aqui nessa aula, a importância de avaliar essa parte desse rótulo. Geralmente fica próximo ali da região da tabela, mas enfim, pode estar na mesma região ou não, mas existe lá a lista de ingredientes e quando você encontrar, dê uma olhada. Sabe por quê? Vamos chegar lá. Muitas vezes é a lista de ingredientes que vai realmente te dar uma real noção daquilo que você está consumindo. Ué, Henrique, mas você já tinha falado em uma aula sobre a tabela. A tabela nutricional não já era importante? Sim. Mas agora você vai refinar ainda mais, peneirar ainda mais, para poder separar aquilo que presta ou não para você. Eu justamente coloquei essa aula agora, após a aula da tabela nutricional, porque a tabela nutricional é como se fosse o seguinte, ela já te dá uma noção sobre as calorias, sobre a composição nutricional dos carboidratos, o quanto tem de carboidrato e tudo mais, o quanto tem de gordura, de proteína, se tem fibra, se não tem, se tem sódio, se tem muito sódio ou não. Então, já te dá uma noção. Mas aí, depois que você avaliou aquela tabela do produto, vem agora a parte da lista de ingredientes que é o refino. Ou seja, você avançou uma etapa de critério e agora com a lista de ingredientes você vai avançar mais uma etapa de análise de critério para você realmente saber com mais critério se aquilo é realmente interessante para você ou não. Mas antes de chegar no porquê, vamos entender como é que a lista de ingredientes ela é feita para que você entenda como interpretar uma lista de ingredientes a partir de agora, se você não sabia. Por que eu digo se você não sabia? Porque essa é uma informação que já é muito conhecida, tá? Não é uma informação muito exclusiva assim não. Mas justamente a diferença está nisso, Às vezes o que eu vou falar aqui agora, algumas pessoas já têm ouvido falar, então não é uma novidade, mas qual é a diferença? A forma como isso está sendo passado para você. Porque muitas vezes quando você pega uma informação como essa, ou outra similar, você pega aquilo e às vezes não sabe como usar. Mas a partir do momento que eu te dou aqui nesse curso, essas aulas feitas em uma sequência lógica, você vai ter a chance de entender que, poxa, realmente, os ingredientes, a lista de ingredientes é importante sendo analisada em conjunto com a tabela nutricional, para que sim, em conjunto, agora eu tenho uma noção melhor do rótulo. Então, não é para analisar somente a tabela e não é para analisar somente a lista de ingredientes. As duas coisas são importantes, tá? Elas vão se complementar. Agora, como é que a lista de ingredientes ela é montada, Ela é feita, gente, em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro item que estiver lá descrito é o ingrediente que foi utilizado em maior quantidade na elaboração daquele produto. E assim sucessivamente, até chegar ao último ingrediente. Então vamos supor que você está comprando um biscoito que tenha 8 ingredientes. O primeiro ingrediente, vamos supor, que seja farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que isso quer dizer? Que aquele biscoito, o maior ingrediente utilizado em maior quantidade foi a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Vamos supor que o último ingrediente utilizado nesse biscoito, o último, são 8, então o oitavo lá, o último, seja sal. Então, dos 8 ingredientes que foram utilizados, o que foi utilizado em menor quantidade foi o sal. Então a lista de ingredientes é feita dessa forma. E por que isso é importante? Aí agora que chega o ponto alto dessa aula. Por que ela é tão importante? Porque quando você avalia somente a tabela nutricional, sei lá, você avaliou e viu que na porção daquele produto X você teve 4 gramas de gorduras. Aí você pensa, nossa, 4 gramas de gorduras é nada. Não é nada, é pouquinho, tranquilo, produto maravilhoso. Mas quando você avalia a lista de ingredientes, você tem a chance de conhecer de onde é que vem essa gordura. Porque uma coisa é você saber, tem 4 gramas de gorduras, mas que matéria-prima, que ingrediente
Que alimento é que está fornecendo esse teor de gordura para esse produto? Aí na lista de ingredientes, vamos supor, você verifica que a fonte lipídica desse produto é na verdade uma margarina. E aí? Será que aquelas 4 gramas de gorduras, aparentemente em pouca quantidade, uma quantidade inofensiva, será que agora você conhecendo que a fonte dessa gordura é uma margarina, será que agora você vai ficar tão assim despreocupado, despreocupada? Talvez não, né? Então a margarina, vamos lembrar que geralmente ela é fonte de quê? De gordura trans, uma gordura péssima para a saúde. Então tem que ter cuidado. Então as coisas vão se complementando, tá? Às vezes você olha também um produto que tem uma composição de carboidratos, que você avalia a quantidade de carboidrato e você, ok, tem 10 gramas, não mais do que 20 gramas na porção, né? Não tem entre 10 e 20 gramas de carboidrato na porção. Então você considera ok, dá para consumir isso daqui. Quando você vai para os ingredientes, você verifica que esse carboidrato está vindo do açúcar e também de uma farinha refinada. Aquela farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é nada mais do que uma farinha refinada, tá? É a famosa farinha refinada, é a famosa farinha branca, porque ela não é integral, tá? Então você vê que, nossa, então quer dizer que aqueles 10, 15, 20 gramas de carboidratos, que já não era muito baixo de repente, mas eu considerava ok, mas agora sabendo que esses carboidratos estão vindo de farinha refinada e de açúcar, aí na verdade já não é tão baixo assim na quantidade. Já vai ser, pra mim que estou querendo fazer low carb, vamos supor, né? A pessoa está querendo fazer low carb. Aí acha que, mais 15 graminhas aqui não vai fazer muita diferença não, dá pra consumir. Mas será que esses 15 graminhas de carboidrato vindos de farinha refinada e açúcar realmente não vão fazer diferença em uma low carb? Vão fazer sim. Porque na low carb, né, assim, é uma estratégia que você tem que controlar bastante a ingestão dos carboidratos e, obviamente, o tipo de carboidrato é importante. Então, gente, resumindo, a ideia é essa. Você aqui conseguiu já entender como a lista de ingredientes ela é disposta em ordem decrescente. Então esse é o primeiro ponto para você entender, né, que se um produto que você compra, sei lá, um cereal matinal, que você acha que de repente é saudável, porque aqueles filmes, né, lá dos Estados Unidos, eles consomem muito isso, os filmes, né, pelo menos. Eles acordam com aquele cereal, com leite, então você às vezes pode, por uma questão subconsciente, achar que aquilo é saudável. Quando você vai na lista de ingredientes, você se depara de repente com o primeiro ingrediente sendo açúcar. Então será que esse cereal é saudável? Então é muito importante você avaliar a lista de ingredientes e não somente a tabela. Avalie as duas coisas, porque elas vão se complementar. Avaliando as duas coisas, você vai ter noção da quantidade, em gramas mesmo, mas na lista de ingredientes você vai ter uma noção maior de onde é que vem aquele carboidrato, aquela fibra, aquela proteína, entendeu? Tem proteína, mas é proteína que vem de onde? É porque no produto foi usado ovo? É porque no produto foi usado leite de vaca? De onde é que vem essa proteína? É uma proteína vegetal, porque no produto tem, sei lá, quinoa, tem linhaça. Então, isso é que vai te nortear para você entender. Porque qual é a grande diferença de um alimento para um produto? Quando você come uma maçã, maçã é maçã. Lógico, a maçã também tem a composição dela, né, de carboidratos, tem a parte de fibras, tem a parte de vitaminas, minerais. Então, aí é que está a sequência das aulas. Eu te mostrei lá a tabela de composição de alimentos para você verificar isso. Mas quando você tem um produto que tem um rótulo, e nesse produto, por exemplo, um biscoito, o biscoito, gente, não se dá em árvore, né? Então ele não é algo já pronto da natureza. Ele é algo que foi fabricado. Então se ele foi fabricado, teve a junção de um ingrediente aqui, outro aqui e por aí vai. Tem produtos que você tem 3 ingredientes, tem produtos que você tem 10 ingredientes e por aí vai, né? Livre isso, não tem muita ordem, né? Então, quando você tem essa mistura de ingredientes para obter um produto, vai ficando cada vez mais difícil você ter uma noção exata do que aquilo pode ser. Porque um biscoito pode ser feito de várias formas. Um pão que você encontra no mercado pode ser feito de várias formas. Tem pão que você tem farinha de trigo, tem pão que você tem a farinha de trigo refinada, a farinha de trigo integral, tem pão que você tem não trigo, mas outro tipo de farinha, tem pão que você tem, sabe assim, a composição muito diversa.
Então, a lista de ingredientes te dá essa noção que você que está aqui em busca, né, de um apoio, é assim que você precisa ter esse apoio. Utilizar isso e aplicar. Você aplicando isso, você vai ganhar muito para a sua saúde, porque quando você compra algo e não se atenta a esses fatores, gente, não adianta. Você vai estar comprando uma coisa achando que é saudável e vai estar consumindo, às vezes, muita farinha refinada, muito açúcar, muita gordura trans, muita margarina, sem se dar conta. Por quê? Porque você não parou para avaliar a lista de ingredientes. Você que sabe de si, então você utilize essas informações que são verdadeiras ferramentas para você criar independência e você conseguir realmente ter as escolhas inteligentes. Olhe a tabela nutricional, olhe também os ingredientes, a lista de ingredientes, que eu tenho certeza que se você não fazer isso e se você começar a fazer, você vai ter um pulo gigantesco na melhoria da sua alimentação. E aí? Vai começar a olhar? Eu espero que você comece. Se você não fazer isso, comece a colocar em prática a partir da sua próxima ida ao supermercado, por exemplo. Já comece a exercitar isso. Espero que você tenha gostado. Repito, é uma dica que pode ser simples, é uma dica que algumas pessoas já sabiam dessa questão, né, da lista de ingredientes, de como ela é feita, mas, independente se você sabia, será que você colocava em prática da forma que devia? Então, está na hora de colocar em prática se você não fazia isso da forma como deveria estar sendo feito. Vou ficando por aqui e até a próxima aula.